Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Eu li esse versículo como base da palavra que vai ser trazida para os irmãos, mas eu vou contar essa experiência aqui, resumidamente, de Daniel, esse momento onde houve uma invasão em Israel e em Jerusalém, em Judá. Nabucodonosor, um rei que Deus levantou para julgar as nações, inclusive Israel, e ele fez algumas invasões em Jerusalém, Israel, Judá. Na primeira investida dele, ele leva alguns jovens para serem usados lá por ele em Babilônia, para serem conselheiros, adivinhos, lá no seu palácio. E dentre esses jovens da linhagem real, foram alguns servos de Deus que se destacaram pela sua fidelidade e obediência a Deus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram levados junto com outros jovens para lá, mas lá eles se mostraram fiéis a Deus, e Deus fez eles prosperar lá em Babilônia. Em um determinado momento, Deus concede ao rei um sonho, que ele não lembra do sonho. Ele se perturbou, mas não lembrava do sonho. E ele queria saber o sonho que ele teve. E ele chama os adivinhos: eu quero saber o sonho que eu tive. Ele diz: olha, é impossível isso, não tem como. Conta o sonho e nós vamos dar a interpretação. Mas eu não lembro, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive, senão vocês todos vão morrer. E aí, quando vão pegar Daniel, seus companheiros, para serem presos e mortos, Daniel pede uma audiência com o rei. E vai lá e pede um prazo ao rei de 3 dias. E com seus companheiros eles oram, e Deus revela o sonho a Daniel. E Daniel diz ao rei: olha, se eu tivesse um sonho de uma grande estátua, seu aspecto era terrível, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés barro misturado com ferro, e a cabeça é tu, e depois vem outro reino inferior, depois outro, depois outro, depois outro. E aí vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos, atinge os pés da estátua, a estátua é derrubada, se faz um grande monturo, e aquela pedra se torna uma grande pedra que enche toda a terra, falando de Jesus. Rapidamente um resumo da história aqui, os irmãos lembrarem dessa história. E Deus aqui, ele revela toda a trajetória dos reinos que viriam desde aquela época até os dias de hoje. Todos os reinos: babilônico, medo-persa, aí vem o greco-macedônico, depois vem as pernas de ferro, que é os romanos, né? E depois vem os nossos dias, ferro misturado com barro. E aí nós vemos, né, nessa visão, nesse sonho de Nabucodonosor que Deus deu, nós podemos ver a decadência do ser humano, ou da humanidade. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. A decadência do ser humano, ou dos reinos. E nós vamos ver na história, os irmãos que pesquisam vão ver que realmente uma decadência. Até o babilônico, quando chega no babilônico, começa no babilônico e chega lá no romano, no Império Romano, ali foi a total decadência da humanidade. Porque quem pesquisa sabe disso. Quando você vai ler ou ver filmes ou documentários sobre aquela época de Babilônia,
Você vai ver as barbaridades que eram feitas com os escravos, as orgias. Terrível, terrível. E dali para cá, meu irmão, e hoje nós estamos vendo a mistura de barro com ferro, uma sociedade decadente, pecaminosa, podre, não é? Estão querendo destruir a família, a palavra, estão querendo condenar quem prega a palavra, as leis aí querendo destruir aquilo que é moral. Se você concorda com essas coisas, você está no meio dessa podridão. Você faz parte da podridão que este mundo está oferecendo. Nosso Deus, Ele vê tudo, tudo. Nada fica oculto aos seus olhos, porque Ele fez todas as coisas. Ele foi quem criou tudo, Ele quem formou tudo. Ele conhece tudo, sabe tudo. E a palavra, ela é maravilhosa porque ela é infalível. É infalível. Grandes louvores, eu me lembrou um texto da palavra que é Isaías 40, 22, né? Aproximadamente 800, 750 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus, a palavra diz que a terra é redonda. O Senhor está assentado sobre a redondeza, ou sobre o círculo da terra. E há poucos anos atrás, né, eu descobri que a terra era redonda. A palavra fala sobre tudo. Se você for pesquisar, ela revela tudo. E Deus vê tudo, irmãos. Quando Deus forma Adão e Eva e eles pecam, a palavra diz que Deus foi conversar com Adão à tardinha. E é interessante que ele procura Adão. Adão, onde estás? E eu pergunto aos irmãos, Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Claro. Ele sabia. Adão, onde estás? Deus está dizendo o seguinte: onde está o homem e a mulher que eu formei? Onde está o Adão santo? Onde está a Eva santa? Onde está o Adão que tinha comunhão comigo, que conversava comigo, que me louvava, que me adorava? Onde está o Adão que eu formei? E a pergunta de Deus para nós esta noite é essa: onde estão aqui o Adão e as Evas que adoram a Deus, que glorificam a Deus, que exaltam o seu nome, que tem comunhão com Ele, que ora em casa, que busca o Senhor em casa, que se ajoelha de madrugada para orar? Onde estão? Ele sabia que Adão tinha pecado e Eva. Ele sabia que a serpente induziu a Eva e Eva ofereceu a fruta a Adão, e ele comeu consciente. Ele sabia que era fruta, ele conhecia a fruta. Deus sabe todas as coisas. Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo. Na época de Noé, Deus destruiu a humanidade da época, porque a palavra diz, numa versão mais antiga, que o cheiro do pecado do povo subiu até Deus. Deus sentiu o cheiro do pecado. Como em Sodoma e Gomorra também, diz que o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. Não era o povo clamando a Deus, não, era o pecado que subiu até os céus. O clamor da cidade, que é de Deus, tudo pertence a Deus. Eu imagino até, né, as pedras clamando da cidade: Deus, não aguentamos mais não o pecado. Subiu até ele. Meus amados,
Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, não tem nada oculto aos seus olhos, não tem nada oculto aos seus olhos. Vamos para Davi. Davi não era nada, não era nada, o menor da casa, pastor de ovelhas, sem valor, e Deus o unge rei. Depois ele se torna rei, aclamado na cidade, famoso, conhecido. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares de milhares. Chegou ao auge, rei. E um dia ele não foi para a guerra, ficou, cobiçou, pecou. E ele achava que estava tudo bem, armou armadilha para o esposo da mulher, Betseba, ele morreu na guerra, Urias. Para ele estava tudo certo. Casou com a mulher de Urias. Aí Deus, que vê tudo, fala com o profeta, vai lá, Natan, e diz a ele o que ele precisa ouvir. E um homem que tinha uma ovelhinha, um homem pobre e tal, a única ovelhinha dele, mas o homem rico foi lá e tomou sua ovelhinha e tal. Nós vamos ler, vamos ver, em casa vamos ler, vamos ver a história. E o profeta conta a história para ele, e ele se indigna, fica brabo. Esse homem é digno de morte, diz quem é ele. O profeta diz, é você. Meus amados, Deus vê tudo. Ele vê quem é fiel, Ele vê quem é infiel, Ele vê quem fala a verdade e Ele vê quem mente. Ele vê a bondade do coração, mas Ele vê a maldade também do coração. Ele vê o profano e quem é santo. Ele vê o humilde e também Ele vê o orgulhoso. Ele vê o simples e vê o vaidoso. Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele sonda tudo e Ele faz tudo também que Ele quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque você e eu entramos aqui e Ele sabe quem é cada um de nós, e Ele sabe a nossa necessidade, e Ele sabe que eu e você hoje pecamos, mas quando entramos aqui, na primeira oração, Ele nos libertou de todo pecado. Seu Espírito Santo foi derramado aqui. Meu querido, precisamos sair daqui entendendo uma coisa: Deus está me vendo. Onde eu estiver, Deus está me vendo. Aonde eu for, Deus está me vendo. Quando eu falo, Deus está ouvindo. Quando eu faço gestos, Ele está vendo. O Senhor nos vê a cada instante, a cada momento. Por isso que eu li esse texto. Ele vê o que está em trevas. Ele sabe quem somos, irmãos. Ele sabe que nós falhamos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe quando pecamos, quando somos sinceros ou não. Deus sabe tudo. Ele vê o que está em trevas. Mas a expressão aqui é extraordinária. Mas com Ele mora a luz. Olha que coisa interessante. E esse texto aqui, ele fala da nossa trajetória de vida. Nós vivíamos nas trevas. A maioria aqui, eu digo a maioria porque tem muitos aqui que nasceram no Evangelho, né? Graças a Deus. São bem-aventurados esses que nasceram no berço evangélico. São bem-aventurados. Que nunca se desviem, que sempre continuem firmes no Senhor. Porque é um privilégio, viu? Para quem nasceu na presença de Deus, foi criado dentro da igreja, não tem coisa melhor. Mas a maioria aqui veio de fora, não é isso? Veio da escuridão, das trevas. Mas Ele nos viu nas trevas
Eu e você estamos aqui porque um dia Ele nos viu nas trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos trouxe para a sua presença, para nos tornarmos verdadeiros adoradores dEle, homens e mulheres diferentes, e Ele continua nos vendo, e agora muito mais, irmãos, porque hoje nós somos chamados de servos e servas do Deus vivo, homens e mulheres que adoram a Deus, que glorificam, e nessa situação o cuidado é maior. Meu Deus, eu não posso falar isso, eu não posso fazer esse gesto, eu não posso ter essa atitude, eu não posso agir assim. Por quê? Porque Ele está me vendo. Quem está em trevas pode até falar isso, mas para ele não tem interesse, para ele é um ditado popular, para nós não, é verdade. Deus está nos vendo, Ele nos vê a cada instante, a cada momento. E para finalizar, eu quero dizer algumas coisas aqui para os irmãos. Ele está vendo, meu irmão, a sua luta, Ele está vendo a sua enfermidade, Ele está vendo o seu problema familiar, Ele está vendo o seu problema no trabalho, Ele está vendo a sua luta, a sua prova, Ele está vendo. Mas Ele está vendo para solucionar o seu problema. Olha só, irmãos, quando o rei manda prender Daniel, ele pede uma audiência, ele pediu um tempo para orar. Não foi isso? Foi. Me dá 3 dias aí. Chamou Ananias, Misael e Azarias e disse: olha, o negócio está difícil. A luta se levantou, a prova se levantou. Meus amados, já tem irmãos sofrendo com as lutas e provas do Evangelho, viu? Já tem igrejas sendo fechadas, proibição, aqui vizinho, Bolívia, né, se não me engano, perseguição ao Evangelho, fechando igrejas, perseguição está começando, viu? É hora de você fazer como Daniel e eu, irmos ao quarto, orar a Deus: Senhor, tem misericórdia, volta logo. É hora de orar. Foi o que Daniel fez. Ele foi, chamou seus companheiros, só vamos orar, porque eu preciso saber do sonho. Olha só, que coisa. Isso é fé, né, irmãos? É fé. Eu não sei o sonho que o rei teve, mas eu quero saber. Deus vai revelar a qualquer um de nós. Vamos orar, vamos jejuar, vamos orar. Esse é o momento, viu, irmãos? Olhe os fatos do nosso dia a dia, do mundo, e veja, é um momento de oração, porque o rei está às portas. Jesus vai voltar em breve para arrebatar a sua igreja. Ele orou e o Senhor deu um sonho a ele, e ainda deu a interpretação, e aí ele louva a Deus, ele glorifica a Deus em oração e diz isso: ele vê o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Momento é de oração, momento é de busca. Meu irmão e minha irmã, o grito já estamos ouvindo. O atalaia, que é o Espírito Santo, está gritando: o rei está vindo, o rei está chegando. Quando o atalaia gritava isso, o rei ia fazer uma visita a uma das suas terras, ou dos seus reinos, que era um rei que dominava várias cidades. E quando ele ia visitar aquela cidade, o atalaia na frente gritava: olha, o rei está vindo, o rei está chegando. E aí o rei daquela cidade preparava todo o banquete, tudo para receber o rei e sua família e a sua comitiva, que era grande. Havia uma preparação. Então o rei, ele está vendo você. O rei está olhando para você e está dizendo: esse está preparado, essa está preparada, aquele ali está preparado. Mas tenha cuidado, não, que ele pode estar olhando também dizendo: esse não está preparado não, aquele não está preparado não. Deus hoje está te dando uma oportunidade, porque Ele está vendo a sua necessidade, às vezes até sua fraqueza, mas Ele quer fazer você andar na luz para alcançar a salvação. O rei está vindo, irmãos. Deus te conhece. Ele está vendo o que você faz, o que você anda, o que você fala, o que você pensa, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente.
Ele conhece tudo. E Ele vai voltar. E Ele está olhando para um povo, viu, irmãos, que está o buscando. Ele está olhando para um povo fiel, um povo que diz: vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Está clamando: vem, Senhor Jesus. Que não se conforma com esse mundo, está dizendo: o Senhor Jesus vem. Vem, Senhor. É o clamor da igreja: vem, Senhor. Porque para o fiel, irmãos, para o cristão fiel, ele não se contenta com a decadência da humanidade. Mas o importante é entender que diante de tudo isso que a humanidade vive, irmãos, está vivendo, Deus está vendo, e tudo está no propósito dele. Mas há um propósito dele para nossas vidas. É um dia nós podemos subir com ele para a glória e viver com ele eternamente no céu, para sempre. Isso é o que ele quer para você e para mim. Que você possa entender que nesse momento de trevas, Deus tem luz para nós. Com Ele mora a luz. E a luz é o nosso Salvador, visitando a nossa alma e libertando as nossas vidas de todo pecado, de cada pecado, e nos fazendo estar em condições de, quando a trombeta soar, a última trombeta, nós possamos subir com Ele para a glória. Deus está lhe vendo nessa noite aqui, nesta casa, e está dizendo para você: alegrai-vos, confortai uns aos outros com essas palavras, porque em breve os que morreram em Cristo vão ressurgir, e nós que estamos vivos, nossos corpos serão transformados, e nós vamos com Ele para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.